Boa noite, CC Videira. Você quer viver algo novo hoje à noite? Glória a Deus. Que atmosfera fantástica de adoração. Não existe nada como a quarta do encontro na CC Videira. Eu estou cheio de expectativa, porque Deus vai fazer aqui hoje à noite. Eu estou cheio de expectativa pelos corações que serão para sempre transformados por um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus muda a nossa vida completamente. E nós viemos aqui para prestar culto. Eu vou dar o meu melhor aqui em cima, porque eu acho que Deus ele é digno do nosso melhor a todo momento. Então eu não consigo subir num púlpito, não sair daqui suado, não sair daqui descabelado, não sair daqui com a roupa amassada, porque Jesus é merecedor do nosso melhor. Então eu vou dar o meu melhor aqui em cima, mas eu oro para que você dê o seu melhor aí embaixo, porque existe um mundo espiritual, e hoje cadeias vão ser quebradas, e hoje Deus vai se mostrar de uma maneira diferente como nunca antes. Pessoas vão encontrar Jesus pela primeira vez, e as suas vidas serão tocadas e transformadas e mudadas e moldadas por um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Papai, nós queremos hoje te encontrar, nós queremos hoje sentir a tua presença, Pai. Nós viemos aqui para prestar culto. Nós viemos aqui para te adorar, porque Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Porque só Tu, Senhor, construiu uma ponte para nos livrar de todo o mal, de toda condenação, de toda vergonha, de toda culpa. Tudo só é possível através de Ti, Jesus. Tudo só é possível através do Teu amor. Só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tudo é através de Ti, Jesus. Então nós Te damos toda a nossa adoração, e nós Te pedimos, se faça presente aqui. Que não venha ser só informação, Pai, mas que venha ser um encontro com Teu Filho Jesus. Porque nós viemos aqui para Te encontrar, Pai. No Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, e amém, amém, e amém. Glória a Deus. Que atmosfera fantástica. Eu amo essa casa, eu amo esse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou animado porque Deus vai fazer aqui hoje. Mas hoje eu quero falar com você sobre um assunto, e o que tem vindo ao meu coração, essa ideia do amor condicional. Você tem percebido que a vida às vezes te trata através desse amor condicional? Você é o que você faz, você é o que você tem a oferecer, você é o seu status social, você é talvez o número de Instagrams, o número de seguidores no Instagram que você tem, o número de curtidas. Você é o que você tem a oferecer, você é o que você merece. Tudo é conquistado por esforço próprio, merecimento. O que você pode conquistar, o que você pode fazer, o que você pode construir com os seus próprios braços, com as suas próprias mãos. E aí o mundo parece te dar esse valor, essa nota de que você então merece amor, que então você é digno de amor, você é digno de um encontro, você é digno de ser bem visto, de ter importância, valor, dignidade humana. Nós geralmente somos o que nós merecemos. Nós somos, como nós somos vistos pela sociedade, eles acabam trazendo o nosso valor, que está sobre o que nós somos, o que podemos fazer, o que podemos oferecer, qual é o tamanho da nossa conta bancária. É um amor que é condicional. Esse parece ser o amor que o mundo tem a oferecer. Eu amo quem me ama, eu amo quem faz algo de bom para mim, eu amo quem me ajuda, eu amo quem é próximo de mim, quem é familiar. Mas o meu ciclo de amor e de graça, ele acaba ali. Porque parece que o amor, ele é condicional, ele depende de alguma coisa. E é interessante porque quando eu era pequeno, eu ouvia a seguinte frase: não faz isso porque Deus castiga. Então eu cresci ouvindo de que Deus iria me tratar bem ou mal, de acordo com o que eu tinha para demonstrar para Ele.
Eram as minhas ações que iam determinar se Deus iria me amar, se Ele seria bom comigo, se Ele iria me colocar no caminho certo, se Ele iria abrir portas boas para a minha vida, se Ele me daria oportunidades. Porque no final, se eu fosse obediente, se eu seguisse tudo o que era necessário que eu seguisse, então sim, Deus iria me abençoar. Mas caso contrário, se eu fosse imperfeito, se eu fizesse algo de errado, então as boas oportunidades não iriam surgir, então eu não teria o favor e o amor de Deus, porque eu não merecia, eu errei, eu pequei, eu fui imperfeito. Porque eu cresci com essa mentalidade de que o amor de Deus também, assim como o amor do mundo, era totalmente condicionado à minha habilidade de fazer bem, de performar, de ser perfeito, de ser merecedor, de fazer o suficiente para merecer algo de Deus. Então o amor de Deus estava completamente conectado, intrinsecamente conectado com as minhas ações do dia a dia. E aí eu pensava sobre um Deus punidor, um Deus que estava simplesmente esperando a qualquer erro, a qualquer tropeço meu, a qualquer pecado para me amaldiçoar. E aí eu comecei a viver um relacionamento com Deus que não era baseado em conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, que não era baseado num amor sincero, mas num amor condicional, de que então eu faço porque no final existe um céu e existe um inferno e eu quero estar no time certo. Eu quero ir para o lugar bom no final dos tempos, então logo eu preciso amar esse Deus, eu preciso vir para a igreja, eu preciso obedecer, eu preciso ter versículos decorados, eu preciso ser um bom cristão para merecer o amor de Deus, para merecer a salvação, para merecer ir para o lugar certo, quando tudo se findasse. Mas aí teve um capítulo, um versículo que começou a revelar um Deus diferente para mim na minha adolescência. E é encontrado em 1 João, no capítulo 4, versículo 18 e 19. E a palavra do Senhor diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo ele supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Então significa que quando eu ainda não tinha nada para oferecer, eu fui amado primeiro. Então esse versículo começou a quebrar algumas barreiras dentro do meu coração, começou a quebrar algumas barreiras de contato, de percepção, de entendimento sobre quem Deus era. E ele começou a trazer uma nova realidade, uma nova perspectiva de quem era Deus na minha vida. Porque até ali eu tinha tido contato com a religiosidade. Mas não com uma pessoa chamada Jesus. E a religiosidade, ela fala que você tem que ser perfeito para entrar na presença de Deus. Ela fala que você tem que ser bom o suficiente para poder chegar em algum lugar. Que você tem que merecer para que daí você possa ter alguma coisa. De que você sim vai ser amado e abençoado por Deus quando você fazer a coisa certa. Esse era o pensamento que eu tinha, essa era a minha visão que eu tinha de Deus. Um Deus que era religioso. Que a mente dos religiosos parecia estar certa sobre esse tipo de Deus, sobre o tipo de relacionamento que eu teria com Ele. Então eu vivia esperando a qualquer erro, a qualquer tropeço, que algo poderia acontecer. E a religiosidade é assim, quando eles viam Jesus curar, eles ficavam bravos com Jesus porque Ele tinha curado no dia errado. Quando eles viam Jesus perdoar alguém, eles ficavam bravos porque Jesus andava com esse tipo de gente. Parece que a religiosidade sempre consegue ver o pior das pessoas, o que não presta, o que não é bom o suficiente, o que não é incrível o suficiente. Então por isso não é merecedor de graça, de amor e de perdão. A religiosidade sempre foca no pior das pessoas. E é por isso que quando a gente começa a olhar para a religião, em vez de olhar para Jesus, nós começamos a ter uma percepção errada sobre quem Deus é. Nós começamos a ter uma percepção errada sobre quem é o Deus que Jesus veio para revelar.
E Jesus, ele vem para revelar esse Abba, Pai, essa palavra significa a primeira palavra que uma criança pequena iria aprender a falar. Então não era uma percepção de uma criança que sabia que um pai era um provedor, que tinha um entendimento completo, mas era daquela criança que não sabia falar uma palavra ainda, e a primeira palavra era papai. Era uma criança que ainda não tinha passado na faculdade, era uma criança que ainda não tinha conquistado nada para fazer, ou para deixar os pais dela orgulhosos. Ou orgulhosos, ele não tinha feito nada ainda. E essa era a palavra que Deus gostaria que eu e você usássemos quando estamos falando sobre Deus. Porque ninguém mais entende melhor sobre quem Deus é do que o próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é a imagem visível de um Deus invisível. Ele é a própria revelação de Deus encarnada. Então, se você quer entender quem Deus é, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para quem Ele diz que Deus é. E a definição dele é perfeita sobre o Pai. Eu quero saber aqui, quem é filho mais velho aqui? Temos muitos filhos mais velhos, aí os primogênitos, aqueles que apanharam mais, aqueles que geralmente reclamam para o pai, falando assim, na minha época, a pessoa tem 20 anos de idade, mas ele já olha, na minha época, era 18 meses de castigo. E quem aqui é o filho mais novo? O caçula, aquele que apanha pouco. Aquele que o pai ele olha para o filho mais velho e fala, aquele ali já deu certo, então não precisa mais se preocupar tanto, esse daqui vai chegar lá, vai chegar lá. Daí ele recebe os mimos, no Natal ele recebe mais presente, ele apanha menos. Olha, eu só vejo o irmão mais velho balançando a cabeça assim, ó, com uma ira. Ei, Deus, eu oro pelo perdão, Senhor, que venha alcançar algumas famílias. E quem aqui é filho do meio? Porque alguns pais têm mais do que 2 filhos. A geração esquecida. Existe o primogênito, o primeiro desbravador, aquele que os pais aprenderam a ser pai. O filho mais novo, o caçula, que leva todo o amor, todo o carinho. O filho do meio, que está procurando o lugar dele na família. Quem sou eu? Oh Deus, eu oro para que hoje você ache o seu lugar dentro da família, porque na família de Deus tem um lugar para você. Na família de Deus você é visto. Na família de Deus, Ele conhece o teu nome. Na família de Deus, Ele te desenhou, Ele te planejou, Ele conhecia você, mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe. É o que a Bíblia nos diz, é porque Deus te amava antes de você estar ainda formado dentro de sua mãe. E eu quero focar numa história que é muito conhecida, que é a história do filho pródigo. Que na verdade é a história de 2 filhos, não só de um. De 2 filhos, um mais novo e um mais velho. De 2 filhos de um mesmo pai. E essa palavra pródigo, ela significa extravagante, esbanjador. Aquele que gasta tudo mesmo, aquele que quando pega o cartão de crédito, sai da frente, porque ele vai quebrar a banca. É isso que significa pródigo. E Jesus ele começa a contar essa história de um filho pródigo, e quantos de vocês sabem que as parábolas elas não são simplesmente historinhas com um fundo moral, mas elas revelam o coração do pai para a humanidade. E essa história começa com um filho que chega e ele pede a herança do pai dele. E eu preciso aqui trazer algum entendimento de um contexto histórico para você entender o que isso significava naquele tempo. Quando um filho vinha e pedia a herança para o pai, a herança ela geralmente só era dada depois da morte do pai. Então quando um filho chega em vida e fala, pai, me dá a minha parte da herança, ele está dizendo, pai, para mim você já morreu. Eu não me importo mais com você. Eu não quero mais ser parte dessa família. Para mim você já está morto. Eu não me importo mais com você. Porque a minha alegria está em outro lugar. Eu quero fazer o meu próprio caminho. Eu quero andar em uma direção que seja para longe de você. Isso teria sido algo totalmente arrogante, totalmente orgulhoso,
sem nenhum respeito naquela geração, para aquela comunidade local. Seria algo absurdo. Então, tudo que essa comunidade está esperando que esse pai faça, é que esse pai venha punir esse menino. O certo seria ele tirar esse menino, expulsar ele de casa, à base de berros, de gritos, de tapas. Mas o que acontece nessa história, que choca ainda mais a audiência de Jesus, é que esse pai, ele divide a herança, e ele decide dar para esse filho. E quando ele decide dar a herança dele, o que esse menino está pedindo, é que esse pai venha vender as suas terras, que ele venha se comprometer, que ele venha passar vergonha perante a sociedade local, porque o seu status, o que você tinha, as terras, eram conectadas com a sua identidade. Então vender suas terras, se desfazer das suas terras, era se desfazer de você, era se desfazer da tua honra perante a sociedade, era passar vergonha perante os seus amigos. Era isso que esse filho estava fazendo. Mas o mais louco dessa história inteira é que esse pai, ele vai lá e ele dá a herança para o filho, ele vende as terras, ele perde tudo o que ele tinha, essa parte que era para ser do próprio pai, até a idade da morte, ele pega e dá para esse filho mais novo. E aí a Bíblia diz que esse menino prepotente, arrogante, ele vai e ele começa a gastar tudo que ele tem. É interessante que a Bíblia fala que ele estava em festa, que ele estava cercado de pessoas, que ele tinha um certo amor, que ele tinha relacionamento com pessoas. É muito interessante que enquanto ele tinha o que oferecer, enquanto ele merecia, ele tinha amigos, ele tinha pessoas, ele tinha festas, ele tinha um círculo de amizade, mas no momento que ele gasta tudo o que ele tem, ele se encontra sozinho, porque o amor do mundo é condicional. E aí a Bíblia diz que ele começa a trabalhar com porcos. Então, de novo, as pessoas que estão ouvindo Jesus contar essa história, eles são judeus. Até hoje eles não sabem o prazer do bacon. Então essa história só está ficando cada vez pior para aquele que está ouvindo, para a audiência de Jesus. E a Bíblia fala que ele começa não só a trabalhar com porcos, mas que ele começa a desejar a comida que o porco comia. Ei, eu acho que Deus está falando alguma coisa para você hoje. É incrível que quando você fica longe da casa do Pai, você começa a desejar coisas que você jamais desejou antes. Você começa a ter desejos que você jamais teve. Você começa a ter vontades que não foram feitas para que você tivesse. Porque na casa do Pai havia um outro estilo de vida. Na casa do Pai você vivia de outra maneira. Na casa do Pai você tinha outros desejos. Na casa do Pai você tinha outras vontades. Mas porque você tem se afastado da casa do Pai, você tem começado a encontrar prazeres em outros lugares, em lugares que jamais foram feitos para você, em lugares que não vão trazer alegria verdadeira, lugares que não vão trazer paz de espírito. Mas você está desejando isso, porque você está longe da casa do Pai. E quanto mais longe você vai para a casa do Pai, mais difícil se torna ouvir a voz que nos chama de filhos amados de Deus. Quanto mais longe da casa do Pai, mais difícil ouvir aquela voz que fala que você tem dignidade, que fala que você é amado, que fala que você tem importância, que Deus te vê, que Deus te conhece. Se torna cada vez mais difícil ouvir aquela voz. Às vezes eu me pergunto por que esse pai deixa ele ir. Mas é porque não existe amor sem liberdade. A essência do amor é liberdade. Se eu só posso escolher uma coisa, logo o amor não existe, porque eu não tenho outra opção. Mas no momento que Deus me dá a oportunidade de sair, no momento que esse pai aqui nessa história fala: filho, você pode ir, é porque Ele quer amor de verdade. Ele quer que o filho tenha uma opção de não o escolher, mas o escolha pela vontade própria, por desejo próprio, porque quer estar perto do Pai e não por obrigação. O amor, ele requer liberdade para que ele possa existir. É por isso que talvez Deus colocou aquela árvore no jardim, para que o ser humano tivesse outra opção, e para que então o amor pudesse se tornar verdadeiro, porque ninguém pode ser amado, ninguém pode ser obrigado a amar. Amar é uma escolha, amar é uma decisão. E porque esse pai ama tanto,
ele deixa esse filho ir para outro lugar. Então esse filho vai, ele gasta tudo, e quando ele começa a ver a situação deplorável na qual ele se encontra, ele tem uma brilhante ideia, na verdade, de pedir para o pai dele, para se tornar escravo do pai dele. Então ele vai lá e faz uma desculpa na mente dele, ele cria uma história bonitinha, porque novamente, você precisa merecer perdão. Então não adianta só voltar para casa como se nada tivesse acontecido, porque você tem que ser merecedor de amor. Esse é o amor que esse menino conheceu, que você não é amado simplesmente por existir, que você é amado pelo que tem, pelo que conquista. Então agora eu preciso voltar para casa e eu preciso trabalhar como um escravo. E não um escravo comum, mas ele quer trabalhar como um serviçal, para que ele possa juntar o dinheiro e pagar ao pai dele a vergonha que ele custou. Ele quer pegar a herança que ele esbanjou com os gentios, e ele quer devolver esse dinheiro para o pai dele. Ainda tem um certo orgulho ali, ainda existe uma vontade de ser merecedor de um tipo de amor. Ele queria pagar o pai pelo que ele tinha gasto, ele queria pagar o pai pelo que ele tinha perdido. Quantos de nós somos assim? A gente acha que a gente precisa fazer uma oração bem bonita para ser perdoado por Deus, porque senão Ele não vai nos aceitar de volta, senão o teto da igreja vai cair na sua cabeça, senão você vai ser amaldiçoado. Quantos de nós temos essa percepção sobre quem Deus é? Sobre um Deus que está a cada esquina esperando um erro para te causar mal. Então nós precisamos de uma desculpa bonita, porque senão Deus vai pesar a nossa mão. Então a gente inventa desculpas para chegar na presença do Pai com uma história decorada, bonita, para que a gente possa então ser perdoado e para que a gente possa então ser parte da família de volta. Mas o que essa Bíblia nos diz, o que essa história começa a nos contar, é que de longe esse pai começou a ver o filho, e a história começa a se tornar cada vez mais interessante, porque eu imagino esse pai toda a vida olhando no horizonte, esperando esse filho voltar, esperando para ter relacionamento com esse filho de novo, porque existia um lugar na casa do pai para ele. Mas o que esse filho faz? Ele começa a andar com aquele pedido de desculpa na mente dele, e a Bíblia diz que o pai, quando vê esse filho, ele sai correndo na direção do filho, e isso pode parecer normal para você, mas naquela época era normal para uma mulher correr talvez. Era uma sociedade patriarcal, conservadora. Era normal para uma criança correr e para um escravo correr, mas não era normal para um senhor de idade correr, não era normal para o ancião da família, para aquele que era dono das terras, para o patriarca correr, porque ele teria que levantar as suas vestes e ele desnudaria as suas canelas. E isso era um sinal de desonra, era um sinal de desrespeito, era um sinal de vergonha, de falta de dignidade. E é esse pai que Jesus vem para revelar. É esse pai que Jesus vem para mostrar que Deus é um pai que levanta as suas vestes. Um pai que normalmente não correria, mas quando ele vê um filho vindo a longa distância, ele levanta as suas vestes e ele corre na direção do filho, porque ele queria que esse filho voltasse para casa, porque ele queria que esse filho soubesse que ele era amado. Esse é o coração do pai, um pai que se despe de sua glória, um pai que se despe de sua honra perante toda a comunidade, para que aquele filho soubesse que ele era amado por Deus, para que ele soubesse que ele era amado pelo pai. E naquele momento, o correto era a comunidade inteira que tinha visto esse menino desrespeitar a sua família perante a vila inteira. O mais normal era que essa vila já tivesse preparada então com pedras, porque esse menino seria talvez apedrejado quando ele chegasse em casa, pela desonra que ele causou ao pai dele, pela desonra que ele causou à família dele. Então quando a gente vê esse pai correndo na direção do filho,
é mais do que simplesmente um pedido de perdão, mas é um salvamento para esse filho, porque ele seria apedrejado pela vila, ele seria apedrejado pelaquela comunidade, mas antes que as pedras da sociedade chegassem até ele, o amor do Pai chega até ele de braços abertos, e me chamando, e te chamando, e chamando aquele menino de filho. Essa é a voz de Deus para você essa noite, é a voz que te chama de filho, é a voz de um pai que está correndo na sua direção. E quando esse menino já tinha ensaiado a desculpa perfeita, quando ele vai começar a dar desculpa, ó pai, eu pequei contra ti, contra os céus, o pai dele esmaga a cabeça contra ele, no peito dele fala, filho, que bom. E eu percebo que é nesse momento que o arrependimento verdadeiro acontece. É nesse momento que o arrependimento verdadeiro começa a brotar em um coração cheio de desculpas esfarrapadas. Porque é nesse momento, é no abraço do Pai, que ele percebe que ele nunca vai poder pagar. É nesse abraço do Pai que ele percebe que as desculpas dele não têm valor, que ele poderia trabalhar 1000 vidas e ele jamais poderia pagar de volta a vergonha que ele causou ao pai dele. Mas esse é o Deus que Jesus quer revelar. É o Deus que te ama, não pelo que você pode oferecer, não baseado na sua bondade, não baseado na sua oração bonita, na sua habilidade de decorar versículos, na sua habilidade de abrir a Bíblia e achar o que você está procurando nela. Não é pela sua frequência no culto que Deus te ama, mas é nesse momento, o arrependimento acontece quando esse filho, ele encontra o favor de Deus, que é uma graça imerecida. É uma graça imerecida. E quando esse filho encontra o amor do Pai, ele nunca mais ensaia aquela desculpa, ele nunca mais tenta falar alguma coisa, porque ele cai na real, ele entende a graça de Deus, ele entende a graça do Pai, que o aceita como ele é, que aceita independente dos erros, independente dos problemas, independente da imperfeição, independente da dureza de coração, independente que esse filho tenha envergonhado ele perante a família, falado que não queria mais fazer parte, andado para outros lugares, querido outras coisas. Esse pai, ele restitui a filiação, porque ele fala, na minha casa você jamais será escravo, na minha casa você jamais será um servo, porque você é filho de Deus, porque você é meu filho aqui dentro. E daí o que ele decide fazer? Ele fala, ei, vai lá, traz o anel, traz a sandália, traz as vestes novas. Ele é restituído na inteireza de quem ele era antes dos seus erros, antes dos seus problemas, antes dos seus pecados. A Bíblia diz que o manto, ela na verdade é um sinal de dignidade e de honra. Esse manto que foi trazido a ele, aceitação na família. Que as sandálias eram um exemplo de prestígio, de liberdade, porque o escravo, ele andava descalço, o serviçal andava descalço, mas o filho não, o filho tinha sandálias. Ei, será que esse é o Deus que você imagina? O Deus que está te restituindo sandália, o Deus que está te restituindo com um manto novo, um Deus que está te restituindo com um anel, falando, você é meu filho. O anel, ele era um símbolo de filho, a família usava isso para colocar em uma carta, para selar, para demonstrar o poder, a autoridade daquela família. Ele está sendo restituído, ele está sendo dado de volta a filiação, sem mesmo pedir por isso. Quando ele começa a andar na direção do pai dele, ele entende, através do abraço do pai, que ele é amado. E daí a Bíblia começa a contar a história de um outro filho. Jesus introduz um outro filho na história, e esse filho mais velho, ele quando sabe que o pai está fazendo uma festa, um churrasco para esse filho que fez tudo de errado, ele se ira e ele fala, eu não vou entrar na festa.
E daí esse pai, pela segunda vez, ele é desonrado, agora por outro filho, perante a sociedade inteira. E ele tem que sair do meio da festa, porque um novilho gordo não era morto em qualquer ocasião, não era uma festinha da família. A sociedade, a vila inteira, a comunidade inteira foi convidada. Então esse filho envergonha o pai perante a comunidade inteira, falando: eu não quero ser parte da família, eu não quero ser parte da tua festa. O filho mais velho, aquele que parecia ser o obediente, que parecia fazer tudo certo, ele também desonra o pai dele. Ele também faz com que o pai dele passe vergonha perante a comunidade inteira. Ele se recusa a entrar na festa do pai. E o pior de tudo isso é a desculpa que ele usa. Ele não está feliz com a volta do irmão dele para casa, e isso mostra o coração dele. E ele fala assim: eu trabalhei para ti, pai, como um escravo. Quer dizer que o filho mais novo, ele quer voltar para ser escravo. O mais velho está dentro de casa, mas se sente como escravo. Quer dizer que um filho estava perdido fora de casa, mas o outro está perdido dentro de casa. Um queria se tornar escravo, o outro se sentia como um já. Os dois filhos estão perdidos. Os dois filhos envergonham o pai. E daí ele fala assim: eu queria só um cabritinho, tu nunca me deste um cabritinho, pai, para eu celebrar com os meus amigos. O que o filho mais novo faz? Ele sai da casa do pai e ele vai celebrar com amigos em outro lugar. O que o filho mais velho quer? Ele está dentro da casa do pai e ele quer celebrar com os amigos, porque prazer para ele não é estar na presença do pai dele. Prazer para ele também é estar com os seus amigos em outro lugar. Então a gente tem um filho desobediente e a gente tem um filho obediente, mas pelos motivos errados. A gente tem um filho que desobedece, que quer a parte inteira da herança, e um outro que se sente como escravo, que não tem prazer na presença do pai, que vê o pai como mesquinho, porque tu não me deste nem um cabritinho. Essa é a realidade. E o pior de tudo, ele fala assim, ó: esse teu filho estava perdido, e agora ele fez tudo de errado, e você faz uma festa para ele. Ele não fala: esse meu irmão, ele fala: esse teu filho. Ele não quer mais ser parte da família, não. Ele fala: se esse moleque aí voltou para a família, ele foi aceito, e ele está sendo amado, e agora ele vai ter uma parte da minha herança de volta, porque ele já gastou toda dele. O Senhor está pegando o meu novilho e está dando para esse menino que fez tudo de errado. Você está pegando a minha parte da herança e está esbanjando com ele que fez tudo de errado, enquanto eu sou o obediente, enquanto eu sou aquele que fez tudo correto. Eu que sou escravo aqui. Um quer merecer, o outro acha que merece. Os dois filhos estão perdidos, os dois querem as coisas do pai. Ei, me dá a tua herança, ei, me dá um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Os dois querem as coisas do pai, eles querem as bênçãos do pai, mas eles não querem o pai. Eles não querem o coração do pai, os dois não querem relacionamento com o pai, os dois estão distantes de casa, porque os dois não entendem o coração do pai deles. E essa história termina assim: Jesus convidando aqueles que faziam tudo certo para se arrepender, para entender que até aquele que obedece com as motivações erradas, ele está fazendo errado. Tem gente que tem um pecado descrachado, um pecado que todo mundo consegue ver que é ruim, e esse é o filho mais novo. Mas às vezes dentro da igreja está cheio de filho mais velho. Ei, eu tenho obedecido, Deus, por que o Senhor não me dá um novo emprego? Ei, por que aquele que chegou na igreja agora, ele já tem o teu favor, ele já tem bênção, e eu estou aqui, Deus, como um escravo, obedecendo, fazendo a coisa certa, e o Senhor não me dá nada? Ei, isso revela que tem gente perdida dentro da igreja, que tem filho que não entende o coração do pai, que filho que está trocando relacionamento com o pai por herança e gastando no mundo, mas tem filho trocando relacionamento com o pai dentro de casa, fazendo porque tem medo de ir para o inferno, fazendo porque tem medo
do que podia acontecer se não obedecesse, mas no final você se sente como um escravo. No final você sente que, se eu pudesse estar em outro lugar eu estaria. Tem filho perdido dentro de casa. Tem filho que não sabe o amor, que não conhece o amor do pai. Mas eu quero que você saiba que independente do filho que você é, esse pai, ele corre para o filho mais novo, mas ele corre para o filho mais velho também. Porque esse é o coração de um pai que se despe da sua glória, para que os seus filhos saibam que são amados, e isso não é merecimento. Você nunca vai conquistar o amor incondicional do pai, porque essa história, o que ela mais revela, é que pródigo não é o filho mais novo, pródigo não é o filho mais velho, mas quem é pródigo é o pai que é esbanjador em amor, é o pai que é esbanjador em graça, é o pai que é extravagante no seu amor pelos seus filhos. Um pai extravagante em amor. Eu peço que vocês coloquem de pé, igreja, e nós vamos cantar. E eu oro para que você abra o seu coração para um pai que está correndo na sua direção hoje à noite, para um pai que quer falar que você é amado, para um pai que quer te olhar nos olhos, para um pai que vê dignidade em você, para um pai que tem um amor incondicional e que está correndo na sua direção hoje à noite.